Parte 2. A mesa é um lugar de provisão. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 6,11. Faltam dedos em minhas mãos para contar quantas vezes me propus no ano novo a entrar de dieta. É tão fácil ganhar alguns quilinhos e tão difícil perdê-los. Com a determinação de romper com o hábito de comer as coisas erradas do jeito errado, sempre começo com um jejum. Não como nada durante 24 horas, só bebo água. Por que faço isso? Porque quero que minha mente diga ao corpo quem está no controle. Em essência, digo ao meu corpo físico: você não vai ditar aquilo que farei. Eu estou no comando. Sim, fico com dor de cabeça quando jejuo, porque adoro tomar café pela manhã. No final do dia, a vontade de comer grita em minha direção. Meu corpo diz: eu sei o que quero e quero agora. É o que chamamos de dores da fome. Quanto mais tempo ficamos sem nos alimentar, mais nos convencemos de que fomos criados para comer. Por que nosso corpo reage assim? Porque Deus o criou para necessitar de comida. E não só da comida em si, mas também dos outros elementos de nutrição que o Senhor estabeleceu para acompanhar os alimentos, como a comunidade, a segurança e a identidade. Quando os discípulos de Jesus observaram o Mestre orando, sentiram vontade de seguir seu exemplo. Na oração que Jesus ensinou a seus discípulos, hoje conhecida como Pai Nosso, ele incluiu esta frase: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 6,11. Era uma oração por provisão diária de alimento. Por quê? Porque o alimento diário é essencial para a boa saúde. Você já pensou no fato de que Deus criou nosso corpo para precisar de alimento todos os dias? Ele poderia nos ter feito para necessitar de comida uma vez por mês ou por ano. Sabendo, porém, que a reunião à mesa inclui muito mais do que a nutrição física, ele planejou nosso corpo para que precisássemos comer todos os dias de nossa vida. E não só uma, mas sim 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, Deus provê alimento para nutrir nosso corpo. E 3 vezes por dia, temos a oportunidade de expressar gratidão por seu cuidado por nós. O ingrediente principal: bom senso. Não abordo este capítulo com a postura de uma especialista em nutrição, mas quero sim falar com você de forma prática, como uma mãe, sobre como usar o bom senso ao preparar refeições para sua família. Pense sobre isso por um instante. A pessoa responsável pelo preparo das refeições familiares faz uma contribuição significativa para o bem-estar físico geral da família. Não dá para alimentar sua família com alimentos prejudiciais, comida processada e cheia de açúcar e esperar que todos sejam saudáveis. Sei que, ao ler essas palavras, algumas de vocês podem estar pensando: não tenho tempo para preparar refeições saudáveis. O preparo de uma comida saudável não precisa ser difícil nem caro. Neste capítulo, apresento uma abordagem simples para o preparo de refeições saudáveis com a esperança de facilitar as coisas para você. A experiência da mesa não se limita àquilo que comemos, mas também inclui nossa saúde emocional, espiritual e física. Mães e pais, parem e pensem sobre isto. Quando o bebê nasce, vocês sabem por instinto que a saúde e o crescimento dele dependem da nutrição que vem do leite. A mãe alimenta o bebê com leite materno ou artificial, feito para ser muito semelhante ao leite do peito. Nós, pais, compreendemos que todos os órgãos vitais do bebê dependem dessa nutrição. Alguns meses depois, adicionamos cereais como o de arroz, o de aveia e a alimentação do nenê. Então, aos poucos, acrescentamos frutas e legumes. Tais alimentos são essenciais para a saúde da mente e do corpo. Por que então, quando as crianças estão maiores, paramos de oferecer cereais integrais, frutas, verduras e legumes verdes e amarelos para elas? Parece que tão logo nossos filhos conseguem se alimentar sozinhos,
Deixamos de servir espinafre e abobrinha, aveia e leite, como se eles não precisassem mais dessas comidas nutritivas. Em vez disso, começamos a dar pizza, cachorro-quente e batata frita. Nenhum desses alimentos faz mal sozinho, é claro, mas se desejamos manter um corpo saudável, devemos comer esse tipo de coisa com moderação, em acréscimo a uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, cereais e proteínas necessárias para o crescimento adequado e a saúde dos órgãos vitais em desenvolvimento. Com um pouco de criatividade e muito bom senso, você pode começar hoje a criar refeições que melhorem o crescimento e a saúde de sua família. A boa nutrição começa à mesa. Antes de compartilhar algumas ideias específicas de como preparar refeições nutritivas, permita-me enfatizar mais uma vez que a saúde da família começa à mesa. É impossível monitorar as porções ou o valor nutritivo daquilo que sua família ingere se todos vão até a despensa várias vezes por dia e comem o que conseguem encontrar. A epidemia da expansão da silhueta que vemos hoje é resultado parcial da disponibilidade constante de comida. Não dá para supervisionar a alimentação saudável de um adolescente que tem o hábito de comprar comida pelo drive-thru, a caminho de casa, ao voltar do treino de futebol ou das aulas de música. A melhor maneira de incentivar e supervisionar padrões de alimentação saudável em sua casa é reunir a família para comer ao redor da mesa com regularidade. Se você é como muitas pessoas, é provável que a mesa de sua cozinha esteja escondida debaixo de todo tipo de tralha, contas, dever de casa, correspondência inútil, roupa lavada e sabe-se lá o que mais. Isso não significa que você não pode usar sua mesa de jantar para esses propósitos. Afinal, é um ótimo espaço para fazer álbuns de recortes e outros projetos. Mas quando chegar a hora da refeição, não use a mesa bagunçada como desculpa para levar a comida para outro cômodo e comer no sofá. Em vez disso, separe 5 minutos e arrume a mesa. Ache um lugar para os itens aleatórios, nem que seja colocando-os numa caixa debaixo da mesa. Dessa forma, quando a mesa de jantar servir de laboratório para um projeto de ciências ou de escritório durante o dia, você ainda poderá separá-lo à noite para a família se reunir, comer e conversar na hora da refeição. Os nutricionistas instruem que não devemos comer pela casa inteira. Acima de tudo, não devemos comer em frente à televisão. Em 1988, pesquisadores do Children's Nutrition Research Center, Centro de Pesquisa de Nutrição Infantil, em Houston, descobriram que as crianças acima do peso jantavam 50% das vezes em frente à televisão, ao passo que para as crianças de peso normal a porcentagem era de 35%. Karen Cullen, nutricionista comportamental e professora assistente de pediatria, afirma: sabemos que há uma relação entre o número de horas que as crianças passam assistindo à televisão e os problemas de peso. Também sabemos que as pessoas que assistem à televisão enquanto comem tendem a perder a sintonia com os indícios naturais de fome e saciedade e são encorajadas a comer em excesso. Além disso, a exposição às mensagens da TV contribui para a má nutrição. Cullen destaca: os alimentos que mais aparecem em propagandas tendem a ter baixo valor nutritivo. Pense nisto: qual foi a última vez que você viu um comercial sobre brócolis ou salada de folhas? Quando comemos em frente à televisão, nossa mente se enche de visões apetitosas de comidas gordurosas e processadas. Enquanto nossa atenção se concentra nessas mensagens, continuamos a comer o saco de salgadinhos sem prestar atenção à quantidade. Isso é muito diferente de servir uma quantidade proporcional de alimento num prato à mesa e comê-lo junto com outras pessoas que ficam de frente umas para as outras interagindo. Outro motivo para fazer as refeições familiares à mesa é que quando a alimentação consiste numa atividade social que acontece em momentos pré-definidos num ambiente específico,
Temos a tendência de comer porções apropriadas, reduzindo o risco de distúrbios alimentares e obesidade, como Weinstein ressalta. Quando recebemos uma porção razoável junto com todos da família, aprendemos o que é uma quantidade moderada de comida. Se conversamos enquanto comemos, é menos provável nos alimentarmos rápido demais e em excesso. Quando os pais são exemplos do hábito de comer alimentos nutritivos em quantidades adequadas, como uma parte normal da vida cotidiana, os filhos têm menos chances de desenvolver uma relação inapropriada com a comida ou de eliminar grupos alimentares inteiros como forma de controle de peso, o que pode levar a disfunções alimentares. As crianças aprendem com aquilo que fazemos. Portanto, se pulamos refeições, estamos sempre de dieta, beliscamos em frente à televisão ou passamos fome o dia inteiro para nos entupir de comida à noite, serão esses tipos de hábitos alimentares que os nossos filhos tenderão a adotar. Quando separamos tempo todos os dias para fazer uma refeição completa e nutritiva, adquirimos um estilo de vida mais saudável. Marjorie Garber escreveu: é possível que para as pessoas ocupadas o espaço esteja cada vez mais substituindo o tempo e a casa se torna a vida não vivida. Numa era em que o capacho de boas-vindas e a secretária eletrônica muitas vezes entram no lugar do cumprimento pessoal e a voz humana, a casa, com a sala de estar, a sala de jantar, o espaço da família e a sala de TV, acaba se transformando num lugar em que encenamos a vida que gostaríamos de ter tempo para viver. Nós temos espaço demais e tempo de menos, pelo menos para fazer o que é mais importante. Estamos famintos, não de comida, mas sim de vínculo, de sentido, de diálogo e do pão da presença. É isso que a reunião para a experiência do jantar ao redor da mesa familiar é algo tão essencial. Torne divertida a comida saudável. O retorno à mesa pode tornar divertida a comida saudável. Minha dica é que você arrume a mesa com cores, pratos e copos divertidos. Canudos e guardanapos de papel coloridos são ótimos para famílias jovens. Toalhas e jogos americanos bonitos também tornam a mesa atraente. E o mais importante, envolva as crianças no preparo da refeição. O tempo na cozinha cria lembranças familiares inesquecíveis. Se você tem filhos pequenos, deixe-os brincar com itens seguros e coloridos da cozinha, como espátulas ou vasilhas de plástico, enquanto você prepara a refeição. Isso os envolverá, desde novos, no processo da preparação da refeição. Quando seus filhos estiverem em idade escolar, você pode lhes atribuir tarefas simples como cortar o alface para a salada e tirar os talheres da gaveta. Envolva o maior número possível de membros da família no processo de preparo de uma boa refeição. Parte da diversão do jantar consiste em trabalhar juntos na cozinha para preparar tudo. Crianças pequenas amam ajudar, sempre há algo a fazer, e os filhos mais velhos também devem ser incluídos no preparo da refeição. Nossa filha Trina gostava de me ajudar na cozinha. Em geral, sua tarefa era fazer a salada e colocar a mesa. Até hoje ela arruma mesas belas, divertidas e criativas para a família de 4 filhos, seus cônjuges e os primeiros netos. O diálogo é tão cheio de vida quanto a decoração da mesa. Afinal, a comunicação deve ser o principal ingrediente do jantar. Excelentes conversas à mesa. Diálogo, o principal ingrediente do jantar. Invente jogos de palavras, comece uma frase e peça que alguém crie uma história acrescentando outra frase. Isso estimula o pensamento e o riso se espalha. Fale sobre um alimento específico, como ele é cultivado, onde, quais são os seus nutrientes. Converse sobre o dia. Você pode fazer 2 perguntas. Qual foi a melhor coisa que aconteceu hoje? Qual foi a experiência mais frustrante do dia? Incentive as crianças a expressarem seu ponto de vista perguntando: o que você acha disso? Cante à mesa.
A oração pode ser cantada ou a família pode terminar a refeição cantando em conjunto. Quanto mais fresco, melhor. Fui criada na região de Salinas Valley, Califórnia. Alguns chamam de bacia de alface da Califórnia. O solo escuro e rico abrigava a maioria de nossas verduras, legumes e algumas frutas. Vários tipos de alface, tomate, brócolis, couve-flor, morango, alcachofra, aspargo e muito mais. Quando criança, eu adorava identificar as diferentes plantações em crescimento. Às vezes brincávamos no campo, ficando sujos e cheios de lama nas valas da irrigação. Comíamos alface americana recém-colhida direto do campo. Não existe sabor igual ao de uma cabeça de alface americana fresca. Batíamos o centro da cabeça do alface no joelho para amolecê-la. Quando tirávamos a parte de baixo, enfiávamos o polegar bem no centro. Girando o pulso, abríamos a cabeça de alface crocante e comíamos como se fosse uma maçã. Isso sim é comida de verdade. Entendo que a maioria das crianças não mora em meio a campos de alface como eu morei. Só estou ilustrando como a comida fresca, em sua forma mais simples, pode ter um ótimo gosto. Tenho a convicção de que se começarmos a dar comida de verdade para nossas crianças, alimentos frescos, frutas, verduras e legumes, elas aprenderão a amar os sabores naturais. A propósito, se você tem filhos que ainda não aprenderam a gostar de frutas e verduras, por favor, não use isso como desculpa para se tornar uma cozinheira sob encomenda e fazer uma refeição separada para cada membro da família, seguindo as preferências individuais. As refeições devem ser feitas de acordo com seu valor nutricional e a preferência dos pais, e as crianças aprenderão a apreciar os alimentos saudáveis para seu corpo em crescimento. Se você tem um filho enjoado para comer, não desanime. As pesquisas revelam que podem ser necessárias diversas exposições a determinado alimento antes que as papilas gustativas de um indivíduo se adaptem ao seu gosto. E fique tranquila, pois gosto é algo que se adquire. Afinal, quem tomaria café ou comeria pimenta com base na primeira reação das papilas gustativas? Alguns estudos sugerem que é necessário provar um novo alimento 10 vezes ou mais para que a pessoa aprenda a gostar dele. Portanto, se seus filhos demonstrarem relutância em experimentar novos alimentos, não deixe que isso a impeça de servir os alimentos nutritivos de que o corpo deles necessita. Continue a colocar a comida no prato e depois de um tempo seus filhos aprenderão a gostar dela. Minha mãe trabalhava fora, mas sempre colocou comida caseira à mesa. Não eram necessariamente pratos elaborados, a maioria de nossas refeições era muito simples, mas ainda assim deliciosa. Você pode chamar de comida comum ou comida de verdade. Legumes cozidos no vapor, bife ou carne cozida, arroz e batatas, tanto inglesa quanto doces. Nossa mesa era arrumada com toalhas e pratos sem sofisticação, mas coloridos e combinando entre si. Mamãe costumava fazer mais de uma verdura e podíamos escolher. Forçar-nos a comer determinada quantidade nunca foi alvo de sua preocupação. Ela não queria desperdiçar comida servindo-nos em excesso. Preferia que comêssemos tudo aquilo que pegássemos, mas não tínhamos a permissão de fazer lanchinhos antes do jantar. Em meu lar, depois que terminávamos de comer, Trina, Aaron, Larry e eu ajudávamos a lavar a louça. Numa visita recente à casa de nosso filho, percebi Aaron tirando a mesa naturalmente e ajudando a arrumar a cozinha, assim como seu pai fazia enquanto ele era criança e continua a fazer hoje. Não é raro, depois de eu preparar e servir uma refeição, Larry dizer: "Eu lavo a louça". Em geral, acabamos fazendo isso juntos, porque gosto de ficar na cozinha com ele. É um momento para conversarmos e desfrutarmos a presença um do outro. Quando os nossos filhos eram pequenos, ficar na cozinha juntos
se transformava muitas vezes num momento divertido de brincadeiras. As lembranças familiares de arrumar a cozinha incluem bater de leve no outro com um pano de prato úmido, correr em volta da mesa e outras brincadeiras inocentes. Quando eu era criança, minha mãe sempre inventava jogos para meu irmão e eu. Por exemplo, quando lavávamos a louça, era uma corrida para ver quem terminava primeiro. A pessoa que estava secando podia parar se o escorredor ficasse vazio. Quem secava a louça também tirava a mesa. Se quem estava lavando terminasse, podia ir embora enquanto o outro teria de ficar e terminar de limpar a cozinha. Essa brincadeira sempre fazia Noel e eu trabalharmos rápido.